Os jogos estão aí. A internet hoje trouxe a facilidade. Um VPN, um cartão de crédito internacional, e você joga onde quiser. O governo, por sua vez, precisa arrecadar. Como é que o senhor viu essa medida aí aprovada no Congresso Nacional? Bom, muito boa noite, Gustavo. Boa noite, João. Boa noite especial à nossa audiência. Bom, meus amigos, eu entendo essa aprovação absolutamente como arrecadatória, né? Como muito bem foi dito aí pelo João, e com uma velocidade absolutamente suprema, na qual o governo demonstra o seu interesse primordial de tapar um rombo que já está contratado aí para o ano que vem na casa de algumas centenas de bilhões de reais. E essa pressa se traduz também pela necessidade de aprovar ainda essa semana. Essa seria a última semana que o governo teria para aprovar essa pauta, que é do seu interesse, e, evidentemente, em função disso, o governo acionou ali o seu principal agente dentro da Câmara dos Deputados, que é justamente o presidente da Casa. Se não fosse aprovada ainda esse ano, essa pauta ela poderia valer apenas para 2025, em função aí do princípio da anterioridade anual dos impostos. Então, essa seria a motivação aí para essa pressa extrema. E também, uma questão que deve ser considerada, foi dito pelo João também, a questão da visão religiosa, e, claro, ela é muito importante, ela deve ser levada em consideração. Houve também uma manifestação muito grande ali da pauta evangélica da Câmara dos Deputados contra esse projeto, mas por uma questão que eu, sinceramente, não acredito que tenha sido coincidência, o pastor Crivella, que também é político, ele foi recebido esse mês ainda em Brasília, onde foi discutido algumas questões relativas aí à redução de impostos dos templos e das atividades religiosas de uma forma geral. Então, me parece que isso foi utilizado como uma moeda de troca, a redução dos impostos para os templos e para as igrejas, foi utilizada como moeda de troca para que a bancada evangélica aprovasse, então, essa questão dos jogos de azar, que tradicionalmente sempre foram contra. Aliás, isso demonstra também uma aproximação muito perigosa do governo petista, do governo socialista, da bancada evangélica, cuja a maioria dos representantes foram eleitos justamente com pautas conservadoras, foram eleitos como políticos de direita, e nós vemos atualmente a atuação dos políticos, particularmente dos republicanos, que de uma certa forma pertence à Igreja Universal, alinhado, na maioria das vezes, aí, com o governo socialista do Lula. Como foi dito, foi muito bem dito pelo João, existia um fato, existia os jogos de fato, e não existiam de direitos. Então, a cobrança desses impostos realmente não me parece algo de todo ruim, pelo menos vai gerar alguma renda aí para os cofres públicos que já estão bastante debilitados. Algo que deve ser levado em consideração é que as casas de apostas, as empresas serão taxadas em 12%, mas os apostadores serão taxados em 15%. Ora, então aqueles que gostam de jogar, eles devem estar atentos, porque quando eles perderem, eles vão perder sozinhos. Quando eles ganharem, as poucas vezes que ganharem, eles vão ter que dar 15% dos seus ganhos ao governo. Isso elimina absolutamente, qualquer um que entende um pouco de estatística e probabilidade, elimina absolutamente a possibilidade de ganhos. Então eu concito aí os cidadãos a que estudem bastante aí a possibilidade desses ganhos e que foram, se não eliminados, bastante reduzidos. E uma outra questão também, que no início dos anos 2000, nós já tivemos os jogos funcionando no Brasil, inclusive os jogos físicos, né? Com as casas de bingo, que eram ali o paraíso dos aposentados. Em 2004, esses jogos foram proibidos. E por que eles foram proibidos? Ora, porque houve o primeiro grande escândalo de corrupção do PT, envolvendo inclusive o grande ministro do Lula, o José Dirceu, que infelizmente continua como uma eminência parda nesse governo. É um governo que já tem um histórico de corrupção bastante grande, e o José Dirceu, que deveria estar preso até mesmo pelo fechamento dos bingos lá em 2004, ele continua solto e dando as cartas aí num Brasil que tende a ser um Brasil corrompido pelo PT. Uma coisa é certa, a sanha desse governo por arrecadação ela é gigantesca, e aonde ele pode encontrar um espaço para arrecadar, ele vai lá e taxa, né?
ele vai lá e taxa. E o povo brasileiro, aqueles que gostam de fazer sua fezinha, eu, por exemplo, frequento muito estádio de futebol, é impressionante como todo mundo está no estádio, de olho na partida e de olho no celular, para saber o quanto está pagando, como é que está pagando. Vai ganhar menos, vai gastar mais apostando. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.